Graça e paz, irmãos. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 10, no verso 16. É uma palavra do próprio Senhor Jesus nos dizendo assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meu querido, quantas pessoas eu já encontrei nessa caminhada que ficaram muito entristecidos ou abalados pelas dificuldades que enfrentaram por serem cristãos. Muitos assumiram um momento da sua vida publicamente, queriam ser aqueles que iriam testemunhar do Evangelho de Cristo, queriam ser um testemunho, mas muitas vezes quando sofreram, quer seja perseguições ou que portas não se abriram, eles muitas vezes se aquietaram ou até mesmo desistiram dessa caminhada cristã. Eu quero que nós possamos olhar um pouquinho para esse texto aqui e perceber que em toda a história do cristianismo e no próprio ensino de Jesus, ele demonstra as dificuldades que nós enfrentaríamos. Se você der uma olhadinha neste texto um pouquinho antes, Jesus está dando as instruções para os 12. Jesus os havia já chamado e estava instruindo para que eles fossem, que eles saíssem e então cumprissem o chamado deles de serem testemunhas do Evangelho. Se você pegar a partir do versículo 5, ele vai dizer, Jesus vai mostrar para que lado que eles deveriam ir, indo, que tipo de pessoas eles deveriam procurar para pregar o Evangelho, em eles encontrando pessoas, o que eles deveriam fazer? Aqui diz o texto que eles deveriam curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, eles deveriam ser um instrumento nas mãos de Deus. O Senhor é quem instrui o que eles deveriam fazer quando entrassem em uma casa, ou qual era o tipo de casa em que eles deveriam entrar, e a maneira como eles deveriam se portar dentro daquela casa, quer seja quando fossem bem recebidos, ou quando não fossem bem recebidos. E o que o Senhor queria demonstrar através disso, que havia um trabalho a ser feito, e que não seria fácil, mas que haveria o acompanhamento do Senhor. E justamente nesse texto lido, o Senhor começa a demonstrar quais são as dificuldades, qual é o preço, ou ele começa a demonstrá-los sobre isso. E o Senhor chama atenção para que eles sejam como ovelhas, tendo a característica de ovelha, das serpentes e das pombas, porque estava enviando esses como ovelhas para o meio de lobos. Eu creio que você já sabe disso, né? Mas uma ovelha no meio de um lobo não pode dar coisa boa. Principalmente porque ovelha precisa de pastor. Ovelha não sobrevive sem um pastor. E o Senhor Jesus estava enviando aqueles discípulos como ovelha no meio de lobos, porque ele conhecia, ele sabia das dificuldades que eles iriam enfrentar, ele sabia das perseguições, porque o próprio Jesus sabia o que ele iria enfrentar. Mas ainda assim, o Senhor Jesus os envia como ovelhas. Sabe por quê? Porque todo aquele que é salvo por Cristo, ele tem um pastor. Ele não vive sozinho. Ele não faz as coisas por ele mesmo. Ele não vence por ser o melhor, mas ele vence porque, sendo ovelha, ele tem um pastor, que é acima de tudo, que é o que cuida deles. E assim, aqueles foram enviados. E eu creio que dessa maneira, também eu e você. Não creia você que nunca Deus vai te fazer a pessoa mais forte, a pessoa que consegue vencer tudo por si mesmo, mas não, você mesmo sendo fraco, na hora da necessidade, o bom pastor vem para te acolher, para te levantar, para te segurar, porque é Ele que nos dá vitória no meio dos lobos. Ao mesmo tempo em que o Senhor nos mostra, em que Ele sabe que esses que estariam indo ali pelo meio eram pessoas que eram altruístas, que eram pessoas desinteressadas, que não iam estar preocupados com bens materiais ou com qualquer outra coisa, a não ser em ser uma testemunha do reino. Porque as ovelhas são assim. Elas não estão preocupadas com nada que está ao redor, a não ser em poder estar vivendo ali junto com o pastor. E além de tudo, a palavra é o seguinte: vocês devem ser prudentes como as serpentes. Bom, nós vamos lembrar que a palavra diz que a serpente foi um dos animais mais belos criados. Não talvez como seja hoje, mas uma das características dela é que ela é muito sagaz. Então, o que Jesus está querendo dizer não é para a gente se tornar como serpente, mas para que nós não fôssemos ingênuos, para que os seus discípulos não fossem ingênuos, no sentido seguinte de que que tudo iria acontecer do jeito que eles queriam. Não, haveriam dificuldades. Então não sejam ingênuos quanto a isso, mas ao mesmo tempo eles deveriam ser simples como as pombas. Aquela simplicidade em tudo quanto eles fossem fazer. E quando eles se aproximassem das pessoas,
que tivesse simplicidade no falar. Eles não precisavam daquela verborragia que os fariseus usavam, mas que eles falassem com o coração de algo que eles conheciam e que chegasse ao coração até do mais simples. Que eles tivessem simplicidade no agir, que eles amassem, que eles fossem aqueles que estão próximos, que não apenas tivessem grandes discursos, mas que tivessem ação. E que, acima de tudo, que vivesse de uma forma simples, que pudesse não ostentar tudo que muita gente tem, achando que pelo fato de ter muita coisa, são mais do que os outros, mas que vivessem de forma simples. Por isso, meu querido, diante das dificuldades que você enfrentou, se lembre, que a promessa do Senhor é que Ele cuidaria de você. Então não se desespere, não esteja aí sendo desestimulado, mas seja firme para o dia de hoje, porque mesmo no meio de lobos, tem alguém que cuida de você. E é por isso que eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por saber que o Senhor nos envia, tal qual enviou os discípulos ali no passado. E o Senhor não nos garante que a gente não teria dificuldades, porque o Senhor mesmo não teve, mas que o Senhor estaria conosco, o Teu Espírito habitando em nós, nos daria sabedoria e tudo o que necessitássemos para ser um testemunho vivo. Pai, ajuda-nos nesse dia de caminhada. Pai amado, que como ovelhas, ou Senhor, com aquelas pombas que são tão delicadas e tão frágeis, que seja o Senhor a segurança da nossa vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir.